Ontem rolou um debate no grupo sênior, no Zap, e eu tinha comentado com o João, que ele falou que o capitalismo vai acabar, etc, etc. Então eu acho que a gente pode conversar sobre isso. É um tema bom para bater papo. Primeiro a gente tem que entender, o capitalismo é um conceito. O capitalismo foi uma crítica, né, feita a um sistema, de fora do sistema, por pessoas que não concordam e não gostam do sistema. Então, a palavra capitalismo é utilizada de maneira inadequada, para a gente poder dizer o que vai acabar, o que não vai acabar. Porque capitalismo vem de capital. Então, é um sistema baseado no capital, quando, na verdade, não é isso que aconteceu depois da Idade Média. O que aconteceu depois da Idade Média, primeiro passo para esse novo sistema, que eu prefiro chamar de sistema de livre mercado, o primeiro passo foi quando Adam Smith quebrou um paradigma que existia, que era um paradigma moral, filosófico da questão do egoísmo, né? Em que as pessoas tinham um preconceito em relação ao egoísmo. Você vê aqui, tem até um filme do Shakespeare, que eu não lembro, eu acho que é com Al Pacino, que ele não pode emprestar dinheiro, ele pode emprestar dinheiro para fora da comunidade judaica, mas não pode emprestar dinheiro para dentro da comunidade judaica. Porque se ele tivesse lucro com o dinheiro dele, aquilo era considerado uma heresia para dentro da comunidade e para fora não era. Então tinha toda essa discussão sobre, aí tem a ver com capital, né? Tinha toda essa discussão do que é pecado, o que não é, e a ideia de que você ter lucro, você ganhar alguma coisa, era uma coisa considerada pecado. Então vai o Adam Smith e diz que é exatamente o contrário. É quando o açougueiro, né, oferece a carne dele e ele vai pensar nos interesses pessoais dele, quanto mais ele pensa nos interesses pessoais no ambiente de trocas voluntárias, mais a sociedade toda se beneficia, e então aí a partir daí você descentralizava, né, o modelo, e aí se chamou de sistema de livre mercado, um sistema que defende a liberdade das trocas voluntárias. Esse que é o sistema que a gente implantou, e foi o sistema que gerou zonas de atração, e foi o sistema que permitiu que a gente chegasse a 8 bilhões de sapiens. Então foi um sistema mais descentralizado que permitiu trocas voluntárias, precisou para essas trocas voluntárias de índices coletivos, que são os preços, são as ações na Bolsa de Valores, que sobem e descem, as pessoas tomam decisões. No fundo, temos aí uma linguagem de rastro econômica, numérica, para que essas coisas todas funcionem. A gente, inclusive, começou a tocar nisso, é um tema que está em aberto, que a gente pode aprofundar em outras versões da nossa narrativa. Então, do ponto de vista de livre mercado, se a gente pensar o sistema como um sistema de livre mercado, o que nós vamos ter é o aprofundamento e a sofisticação do livre mercado. Então, os conceitos do Adam Smith se propagam ainda mais, né? Cada um tendo lá a sua meta, o seu objetivo e trocando cada vez mais com as pessoas de forma descentralizada. O que houve no século passado, houve uma concentração, não do sistema capitalista, houve uma concentração de mídia, e todos os ambientes sociais, políticos, econômicos, de qualquer viés, tiveram a tendência à centralização. Por quê? É uma característica desse modelo de sobrevivência. Quando você aumenta a população e não consegue ter mídia para descentralizar, você cria uma mídia centralizadora para massificar, e na massificação você consegue resolver os problemas, né? Então você tem o exemplo claro da China, todo mundo veste cinza e todo mundo só pode ter um filho. E aí você pasteuriza tudo para todo mundo poder comprar cinza, todo mundo comprar o sapato preto, e a partir daí você faz sapato cinza e preto. O problema é quando você quer fazer sapato com a cara do Mickey, o outro sapato com o escudo do Corinthians, o outro sapato verde claro, mas com tons de roxo, e aí você começa com a personalização e aí você dificulta a produção. Então, se a gente analisa do ponto de vista da antropologia da sobrevivência, né, a passagem
do feudalismo, do mercantilismo, da escravidão para o sistema de livre mercado foi uma passagem na direção da descentralização. Houve uma descentralização que permitiu produção de massa e a partir daí nós conseguimos chegar a 8 bilhões. Agora, chegou os 8 bilhões, temos uma nova crise. Então não é uma crise do sistema capitalista, é uma crise da sobrevivência, do modelo estrutural de sobrevivência da espécie. É que a gente não trabalha com esse parâmetro. A gente não trabalha na macrohistória, é o artigo de hoje. A gente trabalha com os parâmetros da microhistória. Na microhistória você vai ver, tem um sistema americano, o sistema chinês, tudo isso é microhistória. Quando a gente trabalha na macrohistória, nós estamos falando de macrosistemas estruturais baseados em som, que permitiram que a gente tivesse organizações com gestores, líderes alfas, que no momento que você vai aumentando a população, esses caras vão ganhando, vai se verticalizando e você vai aumentando a concentração. A primeira etapa é a uberização, que vai para uma centralização dentro de plataformas descentralizadas, e a gente está apostando na blockchainização, que é a criação de plataformas descentralizadas em canais descentralizados, que eu acho que é o próximo passo, analisando modelos estruturais de sobrevivência, saindo do dia a dia daquela coisa. Então, quando eu comentei com o João que isso não faz parte da narrativa, é que, primeiro, o nome capitalismo está fora do contexto, é livre mercado, sistemas de livre mercado. Então, essa é uma questão. E a outra, a gente está trabalhando em cima. Então, a gente vai ter, não vamos ter o fim do capitalismo, a gente vai ter a continuidade do livre mercado, a descentralização da descentralização que já tinha havido, né? Sabendo que houve uma concentração conjuntural no século passado. Sim, houve. E aí tem a ver com essa briga entre aumento populacional e não ter mídia, e aí você concentra. Aí você teve todos os sistemas centralizadores, nazismo, comunismo, a própria centralização do sistema de livre mercado, né, com concentração de grandes empresas e tal. Então, tudo isso, na minha opinião, dentro da macrohistória, faz sentido dessa maneira. O que vocês dizem? Se você quer participar dos bimodais, me manda um zap. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois quero ser bimodal.